Muitos buscam passagens bíblicas que fortaleçam a fé e ofereçam consolo. Mas existe um versículo que raramente é abordado em pregações, talvez por causar estranheza ou desconforto. Ele se encontra no livro de Amós e revela uma verdade profunda que pode transformar a nossa maneira de enxergar a esperança e o juízo. Hoje, exploraremos toda a narrativa das Escrituras para compreendê-lo mais profundamente. Não haverá invenções ou acréscimos além do texto bíblico, apenas uma narrativa cativante baseada no conteúdo sagrado. Abra o coração para uma jornada intensa pelas palavras divinas e descubra por que este versículo é tão pouco mencionado. O surgimento do alerta de Amós. O profeta Amós viveu em um período de prosperidade para Israel, mas também de idolatria e desigualdades sociais. Ele não era um sacerdote nem um escriba, mas um homem simples que cuidava de rebanhos e tratava de sicômoros. Deus o escolheu para trazer um sério alerta contra a arrogância e a corrupção predominantes no Reino do Norte. O povo confiava em rituais vazios e acreditava que o dia do Senhor seria apenas motivo de júbilo. Contudo, Amós recebeu uma mensagem diferente. A profecia de Amós ressaltava a necessidade de integridade, de uma conversão genuína e da busca pela justiça. Em meio às denúncias contra a opressão aos pobres e a hipocrisia nos cultos, destaca-se um versículo pouco pregado. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Essa declaração é tão impactante que chega a desconcertar os leitores. Muitos preferem ignorá-la, talvez porque desafie expectativas sobre momentos de glória. Naquela época, acreditava-se que o dia do Senhor seria um evento de libertação e triunfo para Israel. Mas Amós revelou que, sem arrependimento e obediência, aquele dia significaria juízo. Não havia espaço para esperanças ilusórias, baseadas em práticas religiosas superficiais. Ainda hoje, esse versículo nos provoca: o que realmente buscamos quando desejamos o cumprimento das promessas divinas? Estamos preparados para a santidade que Deus exige? Essa reflexão inicial nos convida a observar toda a narrativa bíblica em busca de entendimento. Voltando ao princípio, para compreender esse alerta, é necessário voltar ao início. O livro de Gênesis narra a criação de todas as coisas e como Deus colocou o ser humano em um jardim perfeito. Deus viu que tudo o que criara era bom. Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão plena com o Criador, até o momento em que cederam à desobediência. Esse ato de rebeldia inaugurou um ciclo de distanciamento que afetou todas as gerações seguintes. O pecado passou, a partir de então, a fazer parte da condição humana. A terra ficou marcada por violência e maldade, como demonstra a história de Caim e Abel. Com o passar do tempo, a população aumentou e a perversidade se espalhou. Gênesis relata o dilúvio como um meio de reiniciar a humanidade, preservando apenas Noé e sua família. Contudo, mesmo após esse recomeço, o coração humano permaneceu inclinado ao erro. Dessa forma, toda a narrativa do Antigo Testamento gira em torno da luta entre a aliança oferecida por Deus e a infidelidade do povo. Compreender esse contexto é essencial para entender por que o alerta de Amós é tão relevante. Deus sempre buscou um relacionamento genuíno com Israel, mas repetidamente eles se afastaram. O dia do Senhor anunciado pelos profetas não seria apenas um dia de alegria automática para aqueles que se consideravam povo de Deus, pois o Altíssimo é justo e exige sinceridade. Após o dilúvio, Deus escolheu Abraão para iniciar uma história de fé e promessa que marcaria profundamente a trajetória de Israel. Em Gênesis, Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa aliança envolveria um povo que deveria ser luz para as demais nações, um canal de bênçãos que refletisse a glória divina.
Abraão atendeu ao chamado, deixou sua terra e partiu sem saber exatamente para onde ia. Mesmo enfrentando dificuldades, como o extenso período de espera pelo filho prometido, ele permaneceu confiante. Quando finalmente Isaque nasceu, a fidelidade de Deus tornou-se ainda mais evidente. No entanto, com o passar das gerações, os descendentes de Abraão nem sempre foram leais. Houve momentos de devoção, mas também muitos episódios de idolatria e desobediência. Ainda assim, a promessa divina manteve-se firme, indicando que o Altíssimo continuaria agindo na história. Da descendência de Abraão viria o Messias, a esperança de redenção para a humanidade. Séculos depois, Amós atuou como profeta, em um período em que o povo já estava estabelecido em Israel. Contudo, a aliança exigia comprometimento. Não bastava ter Abraão como pai biológico, era necessário possuir a mesma fé, obediência e humildade que caracterizaram o patriarca. Esse descompasso entre a forma como Israel vivia e o que Deus esperava preparou o terreno para a severa mensagem de Amós. Depois de Abraão, Isaque e Jacó, a nação cresceu e tornou-se numerosa no Egito. Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Durante essa travessia, a lei foi entregue no Sinai, estabelecendo os mandamentos que regeriam a vida espiritual e social de Israel. Mesmo após chegar a Canaã, iniciou-se uma nova etapa, na qual o povo foi governado por juízes e posteriormente por reis. Nesse período monárquico, surgiram profetas que clamavam por fidelidade e justiça. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e muitos outros mensageiros foram levantados em momentos de crise moral. Entre eles, encontramos Amós, com a missão de alertar o Reino do Norte sobre seus pecados. Seu livro não é extenso, mas a mensagem que traz é clara e contundente. Ele denunciava a hipocrisia nos sacrifícios, a exploração dos pobres e a falsa sensação de segurança que prevalecia no povo. Amós falava de forma direta sobre o erro de confiar em um dia do Senhor glorioso, sem considerar as consequências do pecado. Seu argumento era que a verdadeira justiça não se manifestava por meio de meras tradições exteriores, mas em corações renovados. As profecias de Amós abalavam o povo, que não esperava tal rigor. Ainda hoje, sentimos esse impacto, pois a mensagem continua nos chamando à autenticidade e ao respeito à vontade de Deus. A importância do juízo divino. A menção ao dia do Senhor refere-se ao julgamento final, que, segundo diversos textos proféticos, viria sobre Israel e as nações. Em muitas passagens bíblicas, esse dia é descrito como um tempo de restauração para os obedientes, mas também de trevas para os que negligenciam a justiça. Assim, Amós alerta: não se iludam com um triunfalismo vazio. Se não abandonarem o pecado, enfrentarão a ira que desprezam. A ideia do juízo divino não era novidade. No Éden, Deus já havia determinado que a rebeldia traria consequências. No tempo de Noé, o dilúvio foi resultado desse juízo. Em Sodoma e Gomorra, houve destruição devido à corrupção que dominava as cidades. Ao longo da história de Israel, cada vez que o povo quebrava a aliança e não se arrependia, enfrentava exílios, invasões e calamidades. A mensagem de Amós, portanto, está fundamentada na coerência divina. Deus não muda e não tolera a iniquidade. O profeta alerta que desejar o dia do Senhor, sem considerar o arrependimento, é insensatez. Por isso, o texto é tão incisivo e talvez tão pouco mencionado. Ele nos convida a examinarmos nossa conduta, nosso comprometimento e as motivações mais profundas do coração. A verdadeira esperança bíblica não se apoia em rituais superficiais, mas em corações submissos e obedientes.
O significado da santidade. Santidade representa afastamento do pecado e entrega total a Deus. Ao longo da história bíblica, encontramos repetidas vezes a exortação: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel foi convocado para ser uma nação santa e distinta das práticas pagãs. Em Levítico, Deuteronômio e em grande parte dos escritos do Antigo Testamento, a santidade não era apenas um conjunto de normas, mas a condição indispensável para manter comunhão com o Criador. Amós, ao alertar que o dia do Senhor seria de trevas, ressalta que não basta carregar o título de povo de Deus. Sem santidade, esse dia traria calamidade, não alegria. Esse aviso sacode aqueles que acreditam que simplesmente pertencer a uma tradição religiosa é suficiente para garantir bênçãos. Santidade está profundamente conectada a uma vida de amor ao próximo e de relacionamento sincero com Deus em todos os aspectos. Não era algo restrito ao templo ou aos rituais, mas uma atitude integral de honestidade e justiça. Assim, esse versículo, raramente pregado, nos leva a uma reflexão pessoal. Será que ansiamos pela vinda do Senhor porque desejamos nos render completamente à sua vontade ou porque imaginamos obter recompensas sem uma verdadeira transformação? A santidade desafia nossa superficialidade, mostrando que os olhos de Deus sondam o interior e que, quando Ele vem, julga com absoluta justiça. A mensagem de Amós não se limita a um povo do passado, mas reverbera em todo o Novo Testamento, que também enfatiza a pureza de coração como marca de uma fé autêntica. A persistência da misericórdia. Apesar das severas advertências, há um atributo essencial de Deus que permeia toda a Escritura. Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Mesmo nas profecias de juízo, percebemos a oferta divina de perdão para aqueles que se arrependem. Muitos profetas, incluindo Amós, revelam a esperança de que o Senhor restaure Israel, caso haja um retorno genuíno. Um exemplo notável dessa misericórdia aparece no livro de Jonas, onde Deus decide não destruir Nínive após a cidade se humilhar em jejum e arrependimento. Esse princípio percorre toda a narrativa bíblica. Sempre que o povo volta-se para Deus, Ele os acolhe de braços abertos. Com Amós não seria diferente. Apesar de anunciar destruição, ele também apontava para a possibilidade de buscar a Deus. Em um trecho, o profeta declara: "Buscai ao Senhor e vivei." Essa mesma lógica continua válida até os dias de hoje. Ainda que exista um dia de juízo e as profecias reforcem a necessidade de correção, Deus, em sua paciência infinita, está sempre disposto a perdoar. A advertência sobre as trevas do dia do Senhor não visa afastar-nos, mas despertar-nos para a realidade de um Deus santo que anseia por corações íntegros e sinceros. A jornada de Israel foi marcada por governantes que se desviaram, mas também por aqueles que buscaram a Deus de todo o coração. Josias foi um desses líderes. Ao encontrar o livro da lei, promoveu uma reforma espiritual em Judá. Ezequias também se destacou ao restaurar a adoração genuína e eliminar ídolos. Esses exemplos evidenciam que, mesmo em tempos de corrupção generalizada, havia espaço para transformação. Amós, no entanto, não faz menção direta a esses reis, pois seu foco estava no Reino do Norte, cujas dinastias eram distintas das de Judá. Ainda assim, o princípio permanece. Quando líderes ou governantes conclamavam o povo ao arrependimento, Deus respondia. Isso é evidente nos livros de Reis e Crônicas, onde, sempre que o povo se humilhava, ocorria uma renovação da aliança. Contudo, no Reino do Norte, o povo não dava ouvidos a Amós. Eles continuavam confiando em sacrifícios que não correspondiam a uma vida verdadeiramente transformada e rejeitavam as palavras do profeta, rotulando-o como incômodo. A história, porém, registraria que mais tarde o Reino do Norte realmente caiu diante dos assírios, demonstrando que o dia do Senhor traz sérias consequências para quem despreza a justiça. Nenhuma aparência de unção
isenta alguém da responsabilidade de viver conforme a vontade divina. Ao longo do Antigo Testamento, o dia do Senhor é mencionado em livros como Joel, Isaías, Sofonias e Malaquias. Cada um aborda tanto a esperança quanto o alerta, revelando que esse dia será um tempo de ajustes, mas também de libertação para aqueles que buscam ao Senhor. Em Joel, por exemplo, há a promessa de um derramamento do Espírito e, simultaneamente, a advertência de um exército invasor que traria destruição. Isaías fala de uma restauração futura, mas também de juízo iminente. Essa dualidade reflete tanto a justiça quanto a misericórdia divinas. Para os que se submetem a Deus, o dia do Senhor será a concretização de todas as promessas. Para os que persistem em sua dureza de coração, será um tempo de angústia. Amós enfatiza mais o aspecto do julgamento, pois pregava a um povo convencido de que estava protegido. Ele precisava expor essa falsa segurança. A Bíblia não minimiza a seriedade do juízo, mas ao mesmo tempo proclama a esperança. Essa combinação de reverência e expectativa revela quem Deus é, soberano, zeloso e cheio de compaixão. Porém, o caminho para o favor divino é o arrependimento, não o orgulho. O versículo pouco pregado de Amós chama a atenção para o perigo de acreditar que a simples formalidade do culto garante bênçãos. A essência sempre esteve no coração e na obediência. Por que então esse alerta passa despercebido nos púlpitos? Talvez porque as pessoas procurem promessas de vitória e prosperidade imediatas, ignorando que o Deus da Bíblia também corrige. Falar sobre trevas pode parecer desagradável, e muitos se sentem desconfortáveis com a ideia de que o mesmo dia que traz salvação pode também condenar. No entanto, não podemos selecionar apenas as partes das Escrituras que nos agradam. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e pregar apenas sobre bondade, sem abordar a justiça, resulta em uma visão incompleta. Amós, embora um profeta simples e direto, lembra-nos de que não existem privilégios que nos eximam de prestar contas ao Senhor. Quando analisamos a mensagem bíblica como um todo, percebemos o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, falou sobre arrependimento e advertiu sobre o juízo que viria. O silêncio sobre versículos como os de Amós permite que muitos adotem uma visão distorcida de um cristianismo apenas triunfante, sem cruz, sem renúncia e sem o reconhecimento de que Deus é santo. Talvez por isso essas passagens sejam tão incômodas. Se o dia do Senhor é temido, também há esperança, pois o mesmo Deus que julga oferece redenção. Em Amós, há menções a um futuro em que Israel seria restaurado. Em outros profetas, encontramos a visão de um reino eterno de paz e justiça. E no Novo Testamento, vemos o cumprimento da promessa com a chegada do Messias, trazendo salvação tanto para judeus quanto para gentios. A mensagem de Jesus ecoa o que os profetas anunciaram. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O Evangelho não anula o princípio de santidade, mas o confirma. Cristo oferece perdão, cura e libertação, mas também ensina a viver de maneira digna. Ele fala de um dia em que separará as ovelhas dos bodes e muitos ficarão surpresos ao perceber que não estavam preparados. O alerta de Amós, embora difícil, não é o fim. Ele nos chama à urgência de buscar comunhão com Deus. Se o povo do Reino do Norte tivesse ouvido, poderia ter evitado o cativeiro. Hoje, nós podemos ouvir a mesma voz e alinhar nossas vidas à palavra. A esperança surge como fruto de um coração quebrantado, que acolhe a graça e se submete ao senhorio divino. No Sermão do Monte, em passagens como Mateus 7, Jesus enfatiza que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Essa exortação reforça a mesma ideia. Não adianta ter aparência de religiosidade sem uma obediência genuína. Quando fala sobre o futuro, Jesus descreve períodos difíceis em que muitos se escandalizarão.
Ele menciona que o amor de muitos se esfriará devido à multiplicação da maldade. Alerta, ainda, que devemos estar atentos, pois não sabemos o dia nem a hora de seu retorno. Isso remete ao temor contido no versículo de Amós, já que o dia do Senhor pode surpreender aqueles que não estiverem verdadeiramente comprometidos. A grande diferença no Novo Testamento é que em Cristo temos acesso direto à reconciliação. Ele é o sacrifício perfeito que apazigua a ira divina para todos os que creem. No entanto, a fé genuína exige transformação de vida. Não se trata de cumprir normas para merecer a salvação, mas de demonstrar que a graça nos alcançou e nos renovou. Mesmo assim, o alerta profético permanece vivo, pois Deus não se agrada de aparências, mas de quem vive em espírito e verdade. Os escritos de Paulo, Pedro, Tiago e João mantêm o mesmo tom de equilíbrio entre promessas e advertências. Paulo fala sobre a vinda do Senhor como um acontecimento inesperado, que pegará de surpresa aqueles que não estiverem vigilantes. Ele destaca que não devemos entristecer o Espírito Santo, mas viver em amor, humildade e fidelidade. Pedro menciona que muitos zombarão, dizendo que a promessa da volta de Jesus está demorando muito. Contudo, ele explica que Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tiago incentiva os irmãos a não serem apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. João enfatiza o amor como a evidência de quem conhece a Deus. Essa unidade de pensamento reforça que o alerta de Amós continua atual. O Novo Testamento, embora revele a plenitude da graça, não elimina a necessidade de uma postura séria diante de Deus. O dia do Senhor, agora associado ao retorno de Cristo, ainda será um momento de julgamento. Para aqueles que creem e vivem a palavra, será a realização da esperança. Para os que agem de forma superficial, poderá ser um instante de choque. Amós permanece relevante ao nos lembrar de que não devemos confiar em uma segurança ilusória. Olhando para trás, vemos que Israel repetiu várias vezes o erro de acreditar em uma proteção incondicional. Após o cativeiro assírio do Reino do Norte, Judá, o Reino do Sul, também foi levado ao exílio na Babilônia, porque seguiu o mesmo caminho de pecados. Os livros de Crônicas e Reis deixam evidente que as transgressões constantes resultaram em consequências dolorosas. A idolatria e a injustiça social foram algumas das principais causas da ira divina. Os profetas clamavam para que o povo se lembrasse do pacto e vivesse de forma coerente com ele. Contudo, a repetição de práticas erradas culminou em destruição e abandono da terra. Apesar disso, a misericórdia de Deus se manifestou ao permitir o retorno de um remanescente para Jerusalém. Os relatos de Esdras e Neemias evidenciam esse processo de restauração e renovação. Por vezes, nós também vivemos como se fôssemos imunes às repercussões de nossas escolhas. O mundo contemporâneo apresenta armadilhas semelhantes: consumismo, vaidade e indiferença. O versículo que Amós pronunciou não é uma previsão ultrapassada, mas um lembrete de que uma fé sem autenticidade não resiste. Dessa forma, a trajetória de Israel funciona como um reflexo, incitando-nos a revisar nossa maneira de viver. O receio de abordar o versículo "Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz", revela nossa inclinação a evitar temas que desagradam os ouvidos. Alguns líderes religiosos preferem mensagens sempre otimistas, receando afastar as pessoas com discursos de julgamento. No entanto, as Escrituras nos mostram que o amor de Deus inclui correção. Quando confrontados por esse tipo de passagem, somos levados a refletir se realmente buscamos conhecer o coração de Deus ou apenas desejamos bênçãos imediatas. A mensagem de Amós rompe com o conformismo, afirmando que não é possível viver distante dos princípios divinos e, ainda assim, esperar um futuro de plena proteção. É necessário assumir responsabilidade por nossas ações.
Isso não quer dizer que devamos viver em constante estado de pânico, mas sim que não devemos cair na ilusão de que Deus é apenas um doador de benefícios. O Senhor requer fidelidade, humildade e justiça. O profeta, inspirado por Deus, abalou as certezas de um povo que se considerava inabalável. Essa mesma mensagem ecoa em nossos dias, para que não aceitemos um cristianismo raso e sem profundidade. Se toda a Bíblia, inclusive os textos proféticos, continua atual, como aplicar a mensagem de Amós em nosso cotidiano? Primeiramente, refletindo sobre nossa devoção. Será que buscamos um relacionamento genuíno com Deus ou nos apoiamos em práticas externas? É fundamental avaliar se nossa fé se traduz em amor ao próximo, integridade e compromisso com a verdade. Além disso, precisamos questionar se não estamos adotando uma mentalidade triunfalista que ignora a necessidade de correção. Deus, em sua bondade, pode nos abençoar de diversas formas, mas isso não nos exime de viver conforme a palavra. É igualmente importante recordar que o juízo divino não é apenas um tema do passado ou algo a ser temido em um futuro longínquo. Ele se manifesta em diferentes momentos da história, demonstrando que toda colheita está ligada ao que plantamos. As igrejas e comunidades cristãs de hoje têm muito a ganhar ao abordar todo o conselho de Deus, sem omitir passagens que falem de disciplina e reverência. Uma fé madura não evita os capítulos mais desafiadores, mas os vê como um chamado ao crescimento. A verdade bíblica, embora seja dura, conduz à libertação e ao encontro com a soberana vontade de Deus. O Novo Testamento fala sobre o dia de Cristo como a culminação do plano divino, quando ele retornará para reunir os que lhe pertencem e julgar o mundo. Pedro afirma que virá como ladrão de noite, surpreendendo aqueles que não estiverem vigilantes. Paulo explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e, em seguida, os vivos serão arrebatados. A advertência de Amós continua válida, pois o dia do Senhor, agora entendido como a vinda de Jesus, não será motivo de celebração para todos. Apenas os que mantêm um relacionamento sincero com Ele desfrutarão dessa alegria eterna. Aqueles que vivem de forma negligente, mesmo se declarando cristãos, poderão se surpreender, assim como os israelitas se surpreenderam com o juízo anunciado por Amós. A urgência dessa mensagem permanece. Não estamos mais no Reino do Norte, mas enfrentamos tentações semelhantes, orgulho, materialismo e falta de compaixão. O dia do Senhor será glorioso para quem ama a Deus em verdade, mas poderá ser de escuridão para quem rejeita o caminho da santidade. Assim, o versículo que raramente é pregado deveria ser frequentemente lembrado, pois ressalta a importância de vigilância e de uma comunhão verdadeira. A Bíblia faz questão de evidenciar que uma fé autêntica gera frutos perceptíveis. Em Gálatas, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Tiago enfatiza que a fé sem obras é inoperante e Jesus ensina que a árvore é identificada pelos seus frutos. Essas passagens estão em perfeita sintonia com o que Amós tanto proclamou. Não basta invocar o nome de Deus. É necessário refletir essa conexão em nossas escolhas cotidianas. Uma vida dedicada a Deus não é isenta de falhas, pois todos somos propensos a erros. Contudo, existe um empenho constante pela retidão e pela intimidade com o Criador. Essa busca nos prepara para o encontro final. Quando compreendemos a profundidade e a beleza do dia do Senhor, passamos a valorizar mais as palavras das Escrituras. Não queremos viver de aparências, mas experimentar a plenitude de andar com Deus. Em Israel, naquela época, muitos acreditavam que festas e ofertas assegurariam o favor divino. Entretanto, o profeta declarou que Deus rejeitava cultos vazios. A coerência entre aquilo que professamos e como vivemos é o ponto essencial.
Ainda hoje a pergunta de Amós continua relevante. Por que desejamos o dia do Senhor? Qual é a verdadeira intenção de nosso coração? Uma das características mais marcantes em toda a Bíblia é que Deus se agrada dos humildes. Em Provérbios, lemos que ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o maior no reino de Deus é aquele que se faz servo. A arrogância e a autossuficiência do Reino do Norte foram fatores decisivos para sua queda. Quando o povo se sentia tão confiante a ponto de acreditar que estava imune ao juízo, demonstrava um coração soberbo. Amós confrontou essa presunção, destacando que a justiça divina não faz distinção entre pessoas. Os humildes reconhecem sua condição, clamam por perdão e entregam suas vidas a Deus. Esse é o caminho para alcançar misericórdia e ser renovado. A reverência se manifesta na adoração genuína e no respeito ao próximo, pois assim cumprimos o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem humildade e reverência, o dia do Senhor se torna um cenário de escuridão para aqueles que persistem no erro. Por isso, refletir sobre esse versículo pouco mencionado é uma maneira de abandonar toda a arrogância, lembrando que sem Deus nada podemos realizar. Concluímos essa jornada pelas Escrituras, observando como o alerta de Amós se alinha com toda a narrativa bíblica. O versículo que poucos pregam não deve nos aterrorizar sem razão, mas sim nos conduzir ao arrependimento, à santidade e a um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele ressoa a verdade de que o dia do Senhor não será uma ocasião festiva para quem vive de aparência, mas uma celebração gloriosa para quem anda em comunhão sincera com o Criador. Apesar do tom de juízo, a esperança resplandece, porque o mesmo Deus que julgou Israel enviou seu Filho para redimir o mundo. Em Cristo, temos perdão e acesso ao trono da graça. No entanto, esse privilégio não implica que possamos viver sem responsabilidade. O aviso de Amós permanece relevante para toda geração que se considera invulnerável. Olhando para o futuro, sabemos que Deus cumpre suas promessas. Haverá um momento em que Ele julgará as nações e estabelecerá o seu reino eterno. Aqueles que o buscarem com sinceridade de coração encontrarão descanso perpétuo, enquanto os que ignorarem sua justiça enfrentarão o aspecto sombrio do julgamento. A decisão está em nossas mãos, e a Bíblia não esconde essa verdade. Que essa mensagem nos motive a refletir sobre a nossa alma, corrigir nossos caminhos e abraçar uma fé prática que agrade ao Senhor. As Escrituras transbordam tanto amor quanto advertências, e ambos são preciosos para quem deseja viver de maneira que honre o Criador. Amós não proclamou algo desprovido de esperança. Ele indicou um Deus que nunca rejeita o arrependido. Que possamos, com humildade, acolher esse versículo, pouco mencionado nos púlpitos, e permitir que ele transforme o nosso íntimo, preparando-nos para o genuíno dia do Senhor.